Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros, mais uma aula nossa, dando sequência ao segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, o curso Switching Routing and Wireless Essentials, dando continuidade aí ao capítulo 10. Hoje a gente vai estar dando uma olhada no tópico 10.2, que é o tópico que aborda alguns conceitos da parte de segurança para controle de acesso. Esse tópico a gente vai entender os tipos de controle de acesso que a gente pode ter para fazer a implementação, pelo menos implementações mais básicas de segurança para os dispositivos. Então, a partir de agora, vamos lá. Então, vamos lá. Tópico 10.2. Vamos falar um pouquinho sobre controle de acesso. Esse tópico do capítulo 10, ele vai falar para a gente vai começar a compreender um pouco sobre as questões de implementação de segurança para acesso aos dispositivos, tanto switches quanto roteadores dentro de uma rede, porque por padrão, quando eles vêm de fábrica, não tem implementação nenhuma de segurança, então isso pode fazer com que o equipamento fique com vulnerabilidades, fique suscetível tanto a ataques quanto a má utilização, tanto por intencional ou não, Então a ideia é você ter um mínimo de proteção para poder acessar os equipamentos de infraestrutura da rede. Nesse caso aqui, esse tópico ele é mais conceitual, ele é um tópico que, para quem migrar depois para um curso como Network Security, ele é mais aprofundado em implementação de comandos, de colocar a mão na massa mais praticamente falando, de fazer as coisas, de fazer essas configurações. Porém, nesse tópico a gente vai dar uma olhada nessa parte conceitual do que pode ser feito. Então, no primeiro momento, a gente pode aqui trabalhar uma autenticação com uma senha local. Nós vimos no tópico 10.1 em que existe lá aquela situação de implementação de segurança com senhas através do serviço AAA, que é o serviço que traz autenticação, autorização e contabilidade, com o dispositivo que dá suporte ao NAC. Então a gente vai entender um pouquinho mais como que é esse AAA. Então, muitos tipos de autenticação podem ser realizados nos dispositivos na rede, e cada um desses tipos, cada um desses métodos, eles têm alguns níveis de segurança que podem ser maior ou menor, dependendo do tipo da implementação. A gente tem acessos, por exemplo, para os equipamentos. Então a gente tem acesso a roteadores, eu tenho acesso à console, da console eu tenho acesso ao modo de execução privilegiado, eu tenho acesso através das linhas de VTY, que é o acesso remoto, então eu tenho acesso também às portas auxiliares. Então tudo isso eu tenho que ter uma implementação para que no momento de alguém tentar fazer uma conexão ali, tem que ter segurança, senão não vai ter senha, não vai ter nada. Qualquer um que conseguir essa conexão vai ter acesso ao meu equipamento e vai poder explorar vulnerabilidades, vai poder deixar alguma coisa, desconfigurar um trabalho feito, enfim, vai poder danificar as configurações e com isso afetar o financiamento, com isso afetar o funcionamento do equipamento. Então no exemplo aqui, a gente tem aqui umas configurações básicas de eu colocar senha nas linhas VTY. As linhas VTY do roteador, aqui a gente está no roteador R1, essas linhas VTY a gente configura para acesso remoto. Então aqui o que ele fez? Habilitou as linhas VTY, definiu uma password Cisco, com o 5 aqui no lugar do S, e o 0 no lugar do O, e definir para pedir essa senha. Isso aqui vai ser acesso via VTY, é um método mais fácil de implementar, porém é fraco e menos seguro. Por conta de que isso aqui é fraco e menos seguro? Ele não oferece responsabilidade. O que significa não oferecer responsabilidade? Eu não tenho aqui a figura de eu ter que informar um usuário para acessar o equipamento. Ou seja, basta saber aquela senha que a pessoa consegue o acesso. Eu não tenho a figura de eu entrar com o username, não entrar com o nome de um determinado usuário para se conectar, se autenticar naquele equipamento. Então se eu precisar, por exemplo, ver o log de um sistema, ver o que foi feito, eu não sei quem fez. A pessoa basta ter aquela senha ali e pronto, vai conseguir acessar. Um outro problema com esse método aqui, que é o método mais básico de implementação de uma senha para acesso via VTY, é que esse comando aqui, ele não vai me garantir
criptografia nenhuma na senha. A senha vai transitar, vai trafegar na rede em modo texto. E aí, qualquer pessoa com a senha vai poder ter acesso ao dispositivo. Essa senha pode ser interceptada. Se alguém conseguir enxergar o running config, vai estar lá a senha escrita. Então a pessoa consegue descobrir essa senha de maneira mais fácil, principalmente porque não tem criptografia. Então, dois problemas aqui: não tem usuário para fazer autenticação, então eu não tenho responsabilidade, e não tem a questão de uma senha criptografada que implementa um pouco mais de segurança. Uma maneira de acesso remoto mais seguro é utilizar o SSH, e aí a gente vai especificar dentro do SSH um nome de usuário para que o usuário se autentique no momento em que ele estiver fazendo o acesso, assim como definir senhas criptografadas. E o próprio SSH ele implementa a transmissão, o tráfego que acontece na rede ali, ele já é criptografado por causa de usar o SSH. Se estivéssemos usando um Telnet, por exemplo, o Telnet ele não tem essa criptografia, então já é um pouco mais de falha de segurança, tem menos implementação de segurança. Então o ideal é sempre trabalhar com SSH. E esse SSH eu vou implementar tanto um determinado usuário e senha, e esse usuário com a sua devida senha ele vai ser autenticado no método de banco de dados local. Então eu vou criar um usuário no próprio roteador, e quando eu fizer o acesso SSH eu vou definir lá que é feita uma configuração para exigir login de um usuário configurado localmente naquele equipamento, tanto no roteador quanto no switch, né? E ele vai ter que entrar lá com o usuário e a senha, o usuário registrado e a senha, e isso vai ficar gravado quem fez esse login lá nos logs. Então aqui eu tenho um exemplo de uma implementação, tá? Eu vou aqui no primeiro momento informar qual é o domínio que aquele roteador pertence através do comando IP domain name. Eu vou gerar uma chave de criptografia RSSA para poder implementar uma melhor segurança no tráfego das informações entre o host e o seu cliente, e aí uma chave de 2048 bits. Estou definindo aqui admin secret, username admin secret, tá? O que eu faço aqui, definir um usuário de nome admin, a senha com o método secret. Essa daqui é a minha senha, uma senha um pouco assim, a tendência é você colocar senhas difíceis, né? Senha que misturem letras, números, maiúsculo, minúsculo, caracteres. E aí, com o secret sendo definido aqui, essa senha já vai ser escrita de forma criptografada no meu running config. Então, se a pessoa abrir o running config, não consegue descobrir qual é aquela senha que está escrita lá, porque ela vai estar de forma criptografada. SSH versão 2, ou seja, estou habilitando a versão 2, e aí sim, vou agora novamente configurar as linhas de VTY, que são as linhas de acesso remoto. Vou habilitar somente SSH. Quando eu dou esse comando transport input SSH, estou habilitando somente SSH e estou obrigando usar login local, ou seja, vai ter que fazer um login utilizando a base de dados de usuário e senha que existe naquele roteador R1, que eu já criei aqui previamente. Tá? Então, esse método de banco de dados local, entretanto, ele implementa uma certa segurança para fazer um acesso remoto naquele roteador, porém, cada conta tem que ser configurada em cada dispositivo. Então, imagina que se a gente tiver uma rede com um tamanho um pouco maior, eu vou ter que fazer esse login em vários equipamentos para poder ficar fazendo as configurações remotas. Eu tenho que ter todas as configurações de usuário, de senha, com domínio, com tudo certinho em cada um dos equipamentos com esses usuários criados localmente. E aí, se eu tenho que ter essa implementação, chega um ponto que se minha rede começar a crescer, vai ser um trabalho danado. Qualquer alteração que eu fizer também, eu tenho que ir roteador a roteador, switch a switch, fazendo essas alterações também um a um. Então esse método tem essa desvantagem, porque cada usuário tem que ser configurado em cada dispositivo localmente. Então, em um ambiente corporativo, onde eu tenho vários roteadores e switches para poder fazer esse gerenciamento deles, isso pode gerar tempo e dificultar o meu trabalho devido à dimensão da rede, né? Até proporções a nível de tamanho geográfico da rede, distâncias, tudo isso. Por quê? Porque os bancos de dados desses usuários e dessas senhas são locais em cada um dispositivo. Então, a configuração do banco de dados local não oferece método de autenticação de reserva, fallback, por exemplo.
Se o administrador fui lá e criei lá um usuário e senha, aí esqueceu a senha daquele usuário, não há maneiras de recuperar aquela senha se eu esqueci a senha do usuário para aquele dispositivo. Aí eu tenho que recuperar a senha lá principal do roteador, restaurando o roteador e aí refazendo todo o meu trabalho. Então, nesse caso aqui, para a gente implementar esses tipos de segurança, né, de autenticação, autorização e contabilidade, a melhor solução é fazer com que todos os dispositivos eles tenham que buscar essas informações de usuário e de senha num único banco de dados que pode estar armazenado num servidor centralizado. Então eu implemento uma configuração na qual, em vez de eu fazer a implementação localmente de cada usuário com as suas senhas em cada um dos dispositivos, que é aquela opção local, eu defino um servidor e vou fazer com que este servidor armazene os meus usuários e as minhas senhas, e aí em cada um dos dispositivos em que a gente quiser fazer um acesso remoto, quando eu entrar com o usuário e a senha, esse usuário e a senha vai estar autenticando em um servidor centralizado. E aí eu não tenho que ficar fazendo aquele gerenciamento dispositivo a dispositivo. Eu faço uma administração centralizada do banco de dados que contém lá os usuários e as suas devidas senhas. Os componentes desse método AAA, que é o método de autorização, autenticação e contabilidade, tá? A gente pode aqui, ele faz uma analogia aqui até com o uso de cartão de crédito, onde no cartão de crédito eu tenho o que? Eu tenho a minha identificação daquele cartão de crédito com as informações, com os códigos, com aquele código de autorização. Aquilo permite com que eu autentique, com que garanta que aquilo é a minha identidade, digamos assim. Sou eu, propriamente dito, para poder fazer aquele pagamento quando eu estou usando um cartão. Ele garante que sou eu, ele garante a minha autenticação. A autorização é lá o meu limite, quanto que eu posso gastar, ou seja, o que eu posso usar. É a minha autorização que define esses parâmetros. E a contabilização vai ser lá a minha listagem do que eu estou comprando. Então estou contabilizando, eu estou tendo um histórico de tudo aquilo que eu fiz, de todas aquelas compras que eu executei no meu cartão de crédito. Então faz uma analogia aqui com esse método com um gasto de cartão de crédito. A questão da autenticação, nós vimos que nós podemos ter a autenticação local, né, o AAA local, que é aquela em que o nome dos usuários e as suas devidas senhas são criadas localmente nos dispositivos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o roteador de AAA. Eu tenho um cliente que vai fazer um acesso remoto a esse roteador, então ele executa lá um SSH para o IP daquele roteador, se conecta lá e vai pedir um usuário e uma senha para fazer a autenticação. Esse usuário e essa senha tem que estar cadastrado no próprio roteador, então ele faz uma autenticação local. Imagina que eu tivesse aqui 10 roteadores, eu teria que ter exatamente a mesma configuração de usuário e senha para que eu fizesse um gerenciamento, né, em todos esses 10 roteadores. Por quê? Porque o nome do usuário, as suas senhas são armazenadas localmente no roteador. Tá? O banco de dados é local. Nesse caso, o cliente atendimento aqui, ele vai iniciar uma conexão com o roteador. O roteador vai solicitar, por quê? Porque existe aqui as configurações feitas para o acesso remoto executar o login local. Ele vai solicitar aquele usuário e a senha previamente já cadastrados no roteador, e aí o cliente vai informar esse usuário e essa senha, vai ser verificado no banco de dados do próprio roteador se estão corretos, tanto o usuário quanto a senha, e aí ele faz a autenticação e permite com que o cliente acesse e faça as configurações, o que precisa ser feito lá no roteador. Entretanto, quando nós tivermos uma rede maior, o ideal é que a gente trabalhe com o quê? Autenticação com base em servidor. E aí é aquela figura onde eu vou ter o meu cliente fazendo o acesso remoto ao meu roteador. Porém, quando ele solicitar o acesso remoto ao roteador, vai ser retornada uma resposta para ele pedindo o que? O usuário e a senha. Quando ele informar esse usuário e essa senha, esse usuário e senha que vai ser verificado aqui no momento da autenticação, eles não estão salvos aqui, ó, localmente no roteador. Eles estão salvos aonde? Lá no servidor AAA. Então aqui vai ser o meu servidor de autenticação, autorização e contabilidade. Então vai para lá a informação, verifica o usuário e senha lá e devolve para dizer se está correto. Se estiver correto,
libera o acesso remoto ao roteador. Se não estiver incorreto, se não estiver correto, né, estiver incorreto, não consegue. A vantagem é que, por exemplo, se eu tivesse 10 roteadores aqui, eu não precisaria fazer 10 configurações. Eu colocaria os 10 roteadores para fazer essa autenticação em um único servidor centralizado, que seria esse meu servidor de AAA. Tá? Então aqui descreve os passos. Existem dois métodos, dois protocolos para poder fazer essa autenticação. Então ele pode usar o Radius, tá? Que é Remote Authentication Dial-in User Service, ou o método TAC ACS, que é o Terminal Access Controller Access Control System. Então são as duas possibilidades de configurações que nós temos para poder fazer a implementação da autenticação através de servidor. A autorização ela é automática e não requer que o usuário, ou seja, quando eu me conecto lá, né, fiz a minha conexão, informei o meu usuário, informei minha senha, automaticamente depois que eu consigo esse acesso, eu não preciso fazer mais nada, porque essa autorização ela já vai ter sido feita implicitamente de acordo com o usuário que eu estou utilizando. Então a permissão para controlar o que os usuários podem ou não podem fazer após eles serem autenticados, isso já vai ter sido feito previamente quando nós lá como administradores criamos lá os perfis, damos as permissões do usuário, damos as permissões através de SuperView. A gente vai estar vendo isso aí, como eu falei, essa parte mais específica desse conceito, dessas implementações, são vistas lá no curso do Network Security. Então a autorização ela já vai fazer isso, então ela que vai determinar quais os privilégios e restrições que esse usuário vai ter. Então, por exemplo, eu tenho um usuário lá que é o usuário que eu vou dar permissão para esse usuário só poder executar o comando show, para ele verificar as informações da interface, por exemplo. Já eu vou ter um outro usuário que vai ter permissão de criar tabelas de rota. Vou ter um outro usuário, um terceiro usuário, que vai ser o usuário que vai ter permissão de fazer configurações de endereçamento IP nas interfaces. Então a gente consegue ir personalizando usuário a usuário. Tá? Existem outras formas também, que mais para frente serão abordadas. E essa autorização vai ser feita lá onde? Lá no perfil lá que eu estou criando no meu próprio servidor. A contabilidade, ou seja, essa contabilização lá no servidor AAA, ela vai coletar as informações e relatar o que aconteceu. Então, digamos que é o que? É o log. É o log de tudo aquilo que o usuário fez quando ele acessa aquele servidor, tudo que ele está fazendo, os comandos que ele executou, fica tudo armazenado no log para poder, como medida de segurança, né, a gente poder verificar o que foi feito de acordo com cada um desses usuários. Então isso é o que a gente chama de contabilização. Então o servidor ele vai manter um registro detalhado exatamente do que esse usuário autenticado ele faz no dispositivo. Então a partir do momento que ele acessou, a contabilização vai estar habilitada, então vai ser feito lá um log de tudo que ele está fazendo ali, os comandos, tudo isso. Então, logs contém vários campos, nome do usuário, a data, a hora, o comando que ele inseriu, tudo isso vai ficar armazenado ali naquele histórico, e aí é útil, né? Porque se tiver um problema eu consigo ver o que fez, eu consigo ter evidência se usuários associados fizeram algumas configurações de maneira maliciosa, com má intenção, eu consigo visualizar tudo isso nessa contabilização lá, nesse log que é gerado. O protocolo 802.1x é um protocolo de autenticação e controle baseado em porta. Ele vai impedir que as estações de trabalho não autorizadas se conectem a uma rede através de portas de troca ao público. O que é comum? É importante a gente ter configurações nos equipamentos para garantir que, imagina que eu tenho um switch que está exposto numa determinada sala e ali eu tenho uma porta vazia, alguém pode chegar com cabo de rede ali, espetou no meu notebook e vai conseguir ter acesso. Vai conseguir ter acesso àquela rede a nível de camada 2, aquele segmento, então pode ter algum problema. Então a gente tem essas implementações do protocolo 802.1x, que é o protocolo de autenticação e controle de acesso baseado naquela porta. Então ele vai fazer com que essa máquina que o usuário acabou de chegar lá e conectar, ela não tem configuração e ela não tem permissão para se conectar através daquela porta. Então esse serviço, ou seja, o servidor de autenticação, ele vai autenticar cada local de trabalho conectado à porta antes de disponibilizar. Então ele faz uma verificação. Eu vou ter ali naquela rede o requerente, que é o equipamento que foi conectado lá naquela porta. Ele vai requerer o acesso
tá? Então ele no primeiro ano, quando a gente conecta no switch, existe aquela questão de troca de endereçamento MAC de camada 2 para poder verificar e poder ter acesso ao físico, ao físico da rede, a parte física da rede, né? Então o cliente ele vai solicitar isso, ó, ele é o requerente, ó, é o dispositivo de software compatível com o protocolo 802.1x disponível para dispositivos com ou sem fio, tá? E também isso é implementação para rede sem fio. O autenticador, tá? Que aqui é a figura do switch, ele vai atuar como um intermediário entre o cliente e o servidor de autenticação. Então ele vai fazer o repasse para poder verificar lá no servidor se essa máquina aqui pode ter acesso à porta daquele switch. Então manda lá para o servidor de autenticação, o servidor vai verificar se aquela máquina pode ou não, e aí ó, ele solicita informações de identificação ao cliente, o autenticador, como confirma o servidor de autenticação, retransmite resposta ao cliente. Então ele solicita as informações do cliente, envia para o servidor de autenticação, o servidor de autenticação vai verificar se tem permissão ou não e responde para o autenticador. Se tiver permissão, o autenticador vai liberar aquele acesso naquela devida porta. Se não tiver, ele não vai conseguir o acesso e não vai conseguir ter nenhum acesso à nossa rede. Então é mais uma implementação de segurança. É até bem importante, portas que não estiverem sendo utilizadas nos switches, né, por via de regra de segurança, indicado em que a porta está sem uso, não tem equipamento nenhum conectado ali, o administrador que acessa aquele switch configurado, com senha, com tudo bonitinho, com a implementação para o acesso local àquele switch, né, tem que ter essa questão da implementação de login e senha. O ideal é que pegue aquela porta que está sem uso e deixe ela desativada, ou seja, coloque ela em modo shutdown, para que se alguém conectar lá não vai valer para nada. E encerrando o tópico 10.2, só o exercíciozinho final aqui, vamos fazer, controle de acesso. Qual componente AAA é responsável por coletar e relatar dados de uso para fins de auditoria? É aquele componente responsável por fazer o log, né? Então é quem? É a contabilidade. Qual componente é responsável por controlar quem tem permissão? Tá? Então aqui eu vou dizer quem pode acessar o meu equipamento ou não. Então nesse caso aqui ó, é aquela questão da autenticação, usuário e senha. Quem é responsável por determinar o que o usuário pode fazer ou não pode fazer? Já é a autorização. Em uma implementação 802.1x, qual dispositivo é responsável por retransmitir respostas? Aí é o autenticador que recebe a requisição do cliente, repassa para o servidor, recebe a resposta do servidor e repassa para o cliente lá se vai poder ou não utilizar aquela porta. Vamos verificar tudo certinho. E aí a gente encerra esse tópico 10.2, que é o tópico de controle de acesso aos recursos. Tópico mais conceitual, como falei ao longo da explanação do tópico aí, é um conteúdo que a gente vê ele mais especificamente no curso Network Security. Então até a próxima aula aí, que vai ser o tópico 10.3, e aquele abraço.